Olá, meu nome é Rafael Braga, sou médico oftalmologista e hoje vou falar com vocês sobre o glaucoma. O glaucoma ele é uma doença que cursa geralmente com o aumento da pressão intraocular, da pressão do olho, e isto leva a uma lesão, a um dano no nervo óptico, que é o nervo responsável pela visão. Inicialmente, a gente precisa entender como que acontece o glaucoma, ou seja, por que essa doença se desenvolve. No nosso olho, existem diversas estruturas intraoculares que estão dentro do olho, Estruturas sólidas e estruturas líquidas e também gelatinosas. Na parte mais anterior do olho, existe a produção de um líquido chamado de humor aquoso. Esse líquido ele é produzido nos processos ciliares, que são algumas estruturas do olho que ficam atrás da íris, que é a parte colorida do olho. Esse líquido ele é utilizado principalmente, ele é importante para nutrição e para oxigenação das estruturas de dentro do olho. Assim como esse líquido ele é produzido, ele precisa ser escoado, ele precisa sair do olho para que isso se renove e a pressão do olho se mantenha estável. Quando a pessoa desenvolve o glaucoma, por diversas causas, existe uma dificuldade desse líquido que está sendo produzido em ser drenado, em ser escoado, em sair do olho. Com isso, a pressão do olho começa a aumentar. Como eu disse, na maior parte dos casos de glaucoma, esse aumento da pressão, ele leva a um dano, a uma lesão do nosso nervo da visão, que é chamado nervo óptico. E isso, com o tempo, se não for adequadamente diagnosticado e tratado, vai levar a uma perda de visão, podendo, em alguns casos, levar até mesmo à cegueira. É importante que a gente tenha conhecimento sobre a doença glaucoma, porque ela é muito prevalente e tem um impacto, um dano visual sério e irreversível na maior parte dos casos. A forma mais comum de glaucoma é o chamado glaucoma primário de ângulo aberto, que responde pela maior parte dos casos. A maior parte desses casos de glaucoma primário, não existe um fator que levou a isso. Acontece de forma idiopática. Existem certos fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma, ou seja, pessoas que, se presente esses fatores, são mais propensas a apresentarem a doença. E quais são os principais fatores de risco para o glaucoma? A idade é um importante fator de risco, ou seja, quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance do glaucoma se desenvolver, do glaucoma aparecer, principalmente a partir dos 35, 40 anos de idade. Por isso que é muito importante, em qualquer idade, mas principalmente a partir dessa idade, fazer a consulta e os exames oftalmológicos regulares. Mas existem outros fatores de risco. A hereditariedade, a parte genética, então pessoas que possuem na família parentes que já tenham glaucoma, principalmente parentes de primeiro grau, têm uma chance maior de desenvolver a doença. Pessoas que têm outras doenças do olho, como diabetes, pessoas que têm altos graus de miopia, ou aqueles que já tiveram traumas oculares, já teve alguma pancada no olho antes, ou desenvolveu alguma inflamação importante no olho, ou já tem alguma doença da retina, pacientes que possuem diabetes. Então, essas pessoas têm mais chance de desenvolver o glaucoma e esse desequilíbrio da pressão ocular. É importante salientar que diversos medicamentos, principalmente os corticoides, estão associados ao aumento da pressão ocular. Por isso, não se deve, de forma alguma, usar colírios sem a devida orientação e acompanhamento médico.
é uma causa importante de aumento da pressão ocular e do aparecimento de glaucoma o uso sem acompanhamento de colírios nos olhos. Então isso não deve ser feito sem o correto acompanhamento do seu médico oftalmologista. E quais são os sintomas do glaucoma? E aí é que se encontra o perigo dessa doença. O glaucoma ele é uma doença assintomática nas suas fases iniciais. Ele geralmente não provoca nenhum sintoma. Esse aumento da pressão, muitas vezes, ele não é suficiente para causar dor ocular, embaçamento ou olho vermelho. Ele acontece de forma assintomática. E por que a pessoa não percebe nenhum sintoma do glaucoma nas fases iniciais? Porque esse dano do nervo óptico, ele começa afetando a visão periférica. Então não é aquela visão central. Ela começa a danificar a visão periférica, o nosso campo de visão. E muitas das vezes isso não é perceptível no nosso dia a dia. Em casos mais avançados, a visão ela vai se estreitando de tal forma que até mesmo a nossa visão central ela é afetada. E às vezes é só nesses casos já muito avançados que os pacientes começam a ter essa percepção do prejuízo visual. Devido ao fato dela ser assintomática, nas suas fases mais iniciais, é muito importante que se faça o acompanhamento oftalmológico regular, a consulta com o oftalmologista, que é o médico especialista nos problemas da visão. Na consulta oftalmológica, o médico vai avaliar a pressão intraocular, se a pressão está normal ou se ela está alterada, e vai também fazer o exame do fundo de olho, onde ele avalia a retina e o nervo óptico. Se esse nervo da visão ele está normal ou se já existe nele algum sinal que possa levar ao glaucoma. Claro que existem outras formas de glaucoma. Existem pacientes que possuem um tipo de glaucoma chamado glaucoma primário de ângulo fechado. Esses pacientes podem desenvolver crises súbitos de aumento da pressão ocular, onde a pressão sobe muito. Daí sim vão existir alguns sintomas relacionados a esse aumento agudo, abrupto da pressão, como dor ocular, olho vermelho e visão embaçada. Mas isto é um menor número de casos, não é a maioria dos pacientes. Pacientes que têm glaucoma primário de ângulo fechado, esse tipo que eu falei que é menos comum, mas que também é importante, tem que ficar atento ao uso de diversos medicamentos e ler corretamente a bula, porque existem diversos medicamentos que não podem ser usados em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Passada essa fase dos sintomas, como que a gente faz o diagnóstico do glaucoma? A forma mais correta de se fazer esse diagnóstico, como eu disse, é na consulta oftalmológica de rotina. Então, em qualquer idade, mesmo que você seja jovem e não tenha nenhum sintoma visual ou dos olhos, é importante regularmente você fazer sua visita para fazer esse exame que eu mencionei e na suspeita, na identificação de algum fator de risco, de alguma alteração, o seu médico pode solicitar outros exames que vão ser importantes para se fazer o correto diagnóstico do glaucoma, como exames de campo visual, medidas da pressão ocular e exames também da análise desse nervo óptico para saber se ele está normal ou não. O glaucoma não é sinônimo de perda visual ou de cegueira. O glaucoma descoberto nas suas fases iniciais, quando ele está no começo, ele é tratável e a pessoa mantém uma boa visão para o resto da sua vida. O perigo do glaucoma é quando ele não é descoberto na fase inicial, quando ele já está avançado. A pessoa que já tem o diagnóstico de glaucoma, inicialmente o tratamento ele é feito com colírios. Então são medicações que são aplicadas nos olhos, na forma de colírios, que vão fazer com que essa pressão do olho, que geralmente está alta, ela controle e fique dentro dos níveis normais. E estando a pressão dentro da normalidade, o glaucoma ele não causa nenhum problema, porque a pressão vai estar normal e a pessoa vai ter uma vida normal para o resto da vida. Existem alguns casos que esse tratamento também pode ser feito através de laser.
Existem lasers que podem ser aplicados que fazem com que essa pressão também diminua, mas são casos específicos e o seu médico saberá indicar a melhor opção. Em casos mais avançados, nos quais geralmente, mesmo com o uso dos colírios, a pressão intraocular ela não é controlada, pode ser realizada cirurgia também para o glaucoma, para o controle dessa pressão, mas geralmente a cirurgia é reservada para casos selecionados e geralmente mais avançados. Então, assim, eu quis passar para vocês um panorama geral do glaucoma, salientar a importância desse diagnóstico precoce e do acompanhamento regular com o seu oftalmologista e sabendo que a adesão ao tratamento, o acompanhamento regular são as principais chaves para que se controle o glaucoma e para que isso não venha a causar nenhum prejuízo maior à visão. Até logo, um abraço!